Oi, pessoal. Nós vamos então dar início a mais uma sessão técnica do 11º EAT e da 8ª JASE. A gente vai apresentar um trabalho aqui que é da Escola de Educação Básica João 23. Os autores são o Mauri Klein e Michael André Agnes. Eles vão apresentar o trabalho Cisagro, aplicativo mobile para otimizar investimentos na agricultura familiar. Então, está contigo a palavra, Michael. Tu tem, então, 15 minutos. Pode ficar à vontade. Tudo bem. Bom, eu sou Michael André Agnes, junto com o professor Mauri, criamos um aplicativo Cisagro, um aplicativo mobile para otimizar investimentos na agricultura familiar. Bom, a utilização da tecnologia no meio rural. A tecnologia, hoje em dia, ela está presente em todos os meios, inclusive na agricultura, também junto na agricultura familiar, que não é muito lembrada. A importância da utilização de um aplicativo para gerenciar atividades rotineiras. Atividades básicas, como uma regulagem de uma plantadeira para adubo e sementes, como o cálculo da estimativa de produção, interpretação da análise de solo, indicação de adubação para uma determinada cultura, são atividades rotineiras, comuns no meio da agricultura, mas que muitas vezes levam o produtor a ter alguma certa dúvida de como fazer, de como proceder. Bom, então a proposta do nosso trabalho é um aplicativo que facilite, que ajude o produtor nessas horas. O que me levou, junto com o professor, a desenvolver esse aplicativo foi que existem, no meio hoje, existem bastante aplicativos que visam esse ambiente, mas a maioria é focada em grandes propriedades, como fazendas, granjas, enfim, nada especificamente mais para agricultura familiar, no caso, uma pequena propriedade. Um breve referencial teórico. É importante auxiliar os agricultores familiares a compreenderem que é possível, mesmo em uma pequena propriedade, ter um planejamento e uma gestão de custos, para auxiliar a formulação do preço de venda adequado, obtendo assim a sua margem de lucro e pagando todos os custos envolvidos no processo produtivo. A adubação é a prática agrícola que consiste em adicionar ao solo a quantidade de nutrientes que preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que o solo fornece, acrescentando ainda a quantidade perdida. Com a exerção da tecnologia foi possível uma melhor interpretação do solo. A informática disponibilizou sistemas que vieram para auxiliar o homem a melhor interpretar os sinais do solo. Desenvolvimento do aplicativo Cisagro. Cisagro é um aplicativo mobile, Android, simples e intuitivo. Como eu me referi antes, é simples pelo fato de qualquer pessoa que for utilizar ele, quando acessar ele, ele vai conseguir entender facilmente o que o aplicativo pede, ou as funções dele, por ele ser intuitivo. Os benefícios. Possibilita gerenciar atividades básicas, mas rotineiras de pequenas propriedades rurais, trazendo um impacto positivo na produção e reduzindo custos e investimentos desnecessários. As funções do aplicativo Cisagro, então, são... O aplicativo, no caso, seria uma calculadora agrícola, mas as funções dele, no caso, é regulagem da plantadeira, cálculo da quantidade de sementes, regulagem da plantadeira, cálculo de quantidade de adubo, cálculo de adubação necessária em relação à análise de solo, e uma estimativa de produção por hectare com base na amostragem. Cálculo da quantidade de sementes. Para fazer esse cálculo da quantidade de sementes com uma maior precisão, a quantia de sementes necessárias para
para plantar 1 hectare deve ser uma amostra de peso de ao menos 100 sementes. Vamos utilizar ali, então, a quantidade total de sementes necessárias, a quantidade de sementes da amostra, o peso das sementes da amostra, sementes por metro linear, espaçamento entre linhas, área total e o transpasse. Para o cálculo da quantidade de sementes por hectare, nós temos aqui um exemplo utilizando, então, quantidade de sementes da amostra 100, o peso das sementes 15 gramas, quantidade de sementes por metro 11, espaçamento entre linhas 50 centímetros e a área total a ser plantada são 16 hectares, usando um transpasse de 5%. Então, serão necessários 34,65 quilos por hectare. Para os 16 hectares, como foi referido aqui, a área total, são necessários 554,4 quilos. Cálculo da quantidade de adubação. Para esse cálculo, com maior precisão na quantidade de adubo necessário para um plantio de 1 hectare, é preciso uma amostra de 10 metros de linha da plantadeira. Para esse cálculo, vamos utilizar a quantidade total de adubo necessário, o peso da amostra, distância medida para a amostra, espaçamento entre linhas e a área total, e o transpasse. O exemplo aqui, então, nos dá um peso de 330 gramas, um espaçamento entre linhas 50, a distância medida 20 metros, área total a ser plantada 30 hectares, usando um transpasse de 5%. Com essa dosagem, você precisará de 346,5 quilos, ou, em média, 6 sacos e 46 quilos. Para a área total necessária, serão 10.395 quilos. Cálculo da adubação necessária em relação à análise de solo. Esta aplicação fornece uma indicação de adubo de macronutrientes para uma determinada cultura, baseada na análise de solo. Usamos, então, argila, o pH solúvel em água, fósforo, potássio, CTC, expectativa de produção e a cultura. No caso, o aplicativo está sendo desenvolvido para a cultura da soja, milho e trigo. Aqui temos três tabelas, no caso, as duas primeiras se referem para o nível de nutrientes, no caso do potássio e do fósforo, e a terceira se refere para a quantidade de nutrientes para se produzir uma tonelada, ou no caso 1.000 quilos de grãos da produção. Cálculo da recomendação da quantidade de fósforo. Usamos, então, a quantidade total de fósforo e a quantidade total para cada 1.000 quilos estimada. Para disponibilidade de nível de fósforo baixo, usamos uma fórmula, e para disponibilidade de um nível alto, usamos outra fórmula. Por isso, aquele quadro no slide anterior. Cálculo da recomendação de potássio. Usamos a quantidade total de potássio, a quantidade total para cada 1.000 quilos de produção estimada. Também, no caso, temos duas fórmulas, uma para níveis baixos de potássio e outra fórmula para níveis altos. Cálculo da recomendação de quantidade de nitrogênio. Usamos, então, a quantidade total de nitrogênio e a quantidade de nitrogênio para 1.000 quilos de produção estimada. Aqui temos uma tabela com a quantidade de calcário, que seria o ideal, baseando-se no pH solúvel em água, a quantidade que deverá ser reposta ao solo, se baseando na amostragem do solo. Aqui então temos um exemplo: interpretação, análise de solo e indicação de adubação.
Os dados da análise, então, são argila 75%, pH solúvel em água 5,4%, fósforo 7%, potássio 15%, CTCs 13% e expectativa de produção 60 sacas por hectare na cultura da soja. Então, temos adubação recomendada em quilos nitrogênio, no caso 0, um potássio de 54 quilos, fósforo 54 quilos e o potássio de 92 quilos. Recomenda-se a aplicação de 2 toneladas de calcário por hectare. Cálculo estimativa da produção por hectare. Para ter uma maior precisão na produtividade de uma cultura, deve-se colher uma amostra condizente com a realidade, sendo importante colher mais de uma amostra. Então, no caso, aqui deveria ser colhido mais de uma amostra, não a melhor nem a pior amostra, algo que seja condizente com a realidade da lavoura. Então, usamos a produtividade estimada, sementes por planta, plantas por metro, espaçamento entre linhas e o peso da amostra. O exemplo aqui nos dá, então, sementes por planta, 130 sementes, plantas por metro 11, espaçamento entre linhas 50 e o peso da amostra 18 gramas. A produtividade da lavoura analisada está estimada em 3.960 quilos por hectare, 66 sacas. Bom, após o nosso aplicativo foi desenvolvido, foi testado, ele foi repassado a alguns amigos e produtores aqui que eu conheço, que o professor Mauri conhece também, e após ao teste que eles fizeram, foi repassado um questionário para a validação, para ver o que eles acham sobre o aplicativo. Então, você recomendaria este aplicativo? 85,7% responderam que sim, 14,3% talvez. O aplicativo atende às suas necessidades em relação a funcionalidades? 85,7% sim, 14,3% talvez. Quanto às funcionalidades do aplicativo, interpretação da análise de solo determinada, adubação necessária para uma determinada cultura, com base no rendimento desejado. Como você avalia esta funcionalidade? 85,7% muito importante, 14,3% importante. Quanto às funcionalidades do aplicativo? Uma estimativa de produção correta, condizente com a realidade, pode significar uma melhor avaliação da lavoura e definir estratégias para acessar seguros agrícolas. Como você avalia esta funcionalidade? Então, 85,7% responderam que é muito importante e 14,3% pouco importante. Quanto a funcionalidades do aplicativo, o cálculo da quantidade exata de adubo necessária para representar a economia na hora do plantio e melhor rendimento da produção. Como você avalia esta funcionalidade? 85,7% muito importante, 14,3% importante. De acordo com o custo de produção, você às vezes percebe custos desnecessários decorrentes de erro no processo de produção. 57,1% acontece raramente e 42,9% acontece com frequência. Com que frequência você recebe visitas de técnicos agrícolas ou agrônomos para auxiliar tomada de decisões? 42,9% às vezes e 57,1% sempre que preciso definir algo importante. Em sua propriedade já são utilizados aplicativos para gerenciar atividades do dia a dia? 57,1% responderam que sim, 42,9% que não. Com o atual avanço tecnológico, você julga ser importante que o produtor rural também utilize as tecnologias em seu benefício,
100% responderam que sim. Quanto à precisão dos resultados propostos pelo aplicativo, você considera eles são 71,4 precisos e 28,6 aceitáveis. Uma conclusão: tivemos um bom trabalho, produto final com funcionalidades apresentando resultados precisos. Uma simplicidade e praticidade na utilização do aplicativo facilitam sua utilização. Um feedback foi positivo e para trabalhos futuros podemos ter sugestões de melhorias em funcionalidades específicas e implementações de novas funcionalidades. Então, era isso a minha apresentação. Alguma pergunta? Bom, Michael, obrigado. Então, primeiramente, obrigado pela tua apresentação. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Renata fazer as considerações finais. Obrigado, Maicon, pela apresentação. Queria primeiro dar parabéns para vocês pelo trabalho, achei bem interessante. Bem condizente com a questão de ser simples, né, para a agricultura familiar, né? Ali as telas, inclusive, eu achei bem intuitivas, assim. Gostei. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas bem simples, assim. Uma até acredito que tu já tenha respondido ali durante a apresentação no final, mas eu queria que tu contasse um pouquinho mais. A primeira delas seria, eu queria te perguntar se o aplicativo ele está concluído, né? Se ele está disponível para utilização ou download, né? Não sei. E eu queria saber a questão desses cálculos, vocês fizeram a validação com os agricultores, né? Então, a partir disso, vocês fizeram essas diferentes essas funcionalidades diferentes, né, dentro do aplicativo. Esses cálculos vocês fizeram diretamente aí a validação com os agricultores. Sim, o aplicativo a princípio está concluído até onde nós queríamos fazer, até onde nós estávamos pensando em fazer ele. Como sugestões para trabalhos futuros, podem acontecer que vamos melhorar alguma funcionalidade ou acrescentar outras. Enfim, ele está funcionando do jeito que está funcionando. E a base para os cálculos e funcionalidades foram tiradas de acordo com outros trabalhos já realizados e que eu conheço amigos meus que são agrônomos, técnicos agrônomos, eles que me passaram fórmulas e tabelas, enfim, aonde que nós fomos se basear para chegar nessas equações. Perfeito, Michael. Eu também tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria primeiro te parabenizar e vocês pelo trabalho. É sempre importante ver iniciativas desse tipo que tentam trazer para a agricultura familiar uma alternativa tecnológica, que normalmente é um ponto que se tem uma escassez digamos assim, de aplicações, né, específicas para esse grupo de pessoas. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: no teu aplicativo tu está abordando ali algumas culturas, né? Soja, milho, trigo. Vocês pretendem incluir novas culturas? E o que precisaria para fazer essa inclusão? Digamos assim, os cálculos seriam semelhantes a esses que vocês já têm em mãos? O que vocês planejam? A ideia foi usar essas culturas aí, é o que mais aqui na nossa região, o que mais é produzido mesmo é soja, trigo e milho. Não pensamos até ainda em outras culturas, enfim, mas seria algo a se pensar, sim, não teria nenhum problema em fazer também. Aí teremos que conversar com agrônomos, enfim, tal, sobre tabelas e
as equações que eles usam para se basear, porque, na verdade, é tudo baseado na análise de solo que o produtor faz antes do plantio, né? Aí, de acordo com os resultados que a análise de solo nos disponibiliza, nós usamos aquelas informações, colocamos no aplicativo e ele nos dá o retorno, o que é necessário, enfim. Teríamos que ver também sobre, como eu disse, em outras tabelas e fórmulas, cada cultura diferencia a sua, né? Sim, perfeito. Eu acho que seria uma sugestão, assim, que vocês poderiam tentar abordar, se vocês pretendem continuar expandindo o aplicativo, para que ele se torne, de repente, mais popularizado em outras regiões, de repente, do país também, né, que não só utilizam essas culturas da soja, do milho, do trigo, mas eu entendo que vocês estão começando, acho que é uma iniciativa importante, e, no mais, acho que estão de parabéns, assim, pela apresentação e pela iniciativa de fazer o aplicativo. Queria te agradecer, então, Michael, pela tua apresentação, tá? E agradecer também aos espectadores que nos estão assistindo, a professora Renata, que está aqui conosco hoje. Queria avisar também aos espectadores que tiverem dúvidas em relação a esse trabalho, podem fazê-lo no fórum que está disponível no ambiente do evento, tá? Que vocês têm acesso ali. Então, os autores terão o maior prazer em responder aos questionamentos de vocês. Então, queria agradecer novamente ao Michael e aos espectadores e até mais. Isso.